Mas vamos lá, Efésios capítulo 4 é o nosso ponto de partida. Vamos ouvir a palavra para daqui a pouco participar da ceia. Não são cultos demorados, né? Porque a gente já está indo para o terceiro culto agora, às 3 horas tem outro. E vamos lá, Efésios capítulo 4, olha o que o Senhor está dizendo. Em Efésios 4, vamos começar do versículo 17. Nós vamos ler alguns versículos aí, até chegar num ponto que Deus vai nos alertar. Isso aqui é um alerta para todo mundo. Olha o que ele diz, 4,17, Efésios. E digo isso e testifico no Senhor, para que andeis mais como, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próprio, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui vem o versículo 27, que é onde nós vamos parar. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, é um dos menores, se não é o menor, né? É um dos menores versículos da Bíblia. Não deis lugar ao diabo. Mas alguém pode dizer, mas quando uma pessoa dá lugar ao diabo? Será que a pessoa vai chegar e falar assim, ô diabo, senta aqui do meu lado, isso aí é dar lugar ao diabo? Esse lugar aqui é do diabo. Não, irmãos, dar lugar ao diabo, isso não vai acontecer com a gente, falar para o Satanás sentar do nosso lado, não, está amarrado, em nome de Jesus. A pessoa vai procurar feitiçaria, bruxaria, não, isso aí o homem de Deus não vai fazer, a mulher de Deus não vai fazer. Dar lugar ao diabo, irmãos, é deixar as coisas de Deus, é ir deixando as coisas de Deus. E tem muita gente deixando as coisas de Deus. Ela vem até na igreja, mas ela está deixando a comunhão, está deixando as coisas de Deus de lado, já não tem mais aquela proximidade, já não procura mais o Espírito Santo como antes. Isso é dar lugar ao diabo. Você sabe que no começo houve um respeito muito grande por parte dos pregadores, por parte do povo, quanto a pessoa ficar em casa, né? A pessoa fica em casa, irmão, fica em casa. Quantas pessoas nós não incentivamos a ficar em casa? Eu incentivei, você também. E olha, irmãos, eu digo para vocês, porque muitos ficaram em casa, hoje o problema deles não é mais o vírus, não. O problema é que tem muitos caminhando para o inferno, pessoal, infelizmente. Foram deixando de ouvir a palavra, foram perdendo o temor, foram se afundando em programações mundanas, foram ouvindo, deram ouvidos aos críticos da igreja, aos críticos do evangelho. Quer dizer, você sabe que o Davi tinha que ir para uma guerra, né? O Davi, ele não foi, ele mandou o pessoal ir. Aí ele viu lá Batseba lá, se banhando. Se ele estivesse na guerra, isso não acontecia. Quer dizer, tem gente, irmão, que está enchendo a cabeça aí de bobeira, de besteira. Daqui a pouco começa a bater um medo, começa a bater o pânico, mas por quê? Porque não está no lugar que deveria estar. Quer dizer, e olha, irmãos, a pior coisa que tem, eu sempre percebi uma coisa, na característica, né, das várias características de Jesus. Jesus, irmãos, ele tinha uma paciência e um amor muito grande com o pecador, né?
Você pode ver, irmão, o pecador chegava perto dele, Jesus dava o ensinamento, Jesus curava, Jesus fazia coisas maravilhosas, como faz até hoje. O problema de Jesus era com os hipócritas, pessoal. Com os hipócritas era tolerância zero. Você pode perceber, a hipocrisia com Jesus era tolerância zero. Quer dizer, Jesus não tolerava a hipocrisia, mas por quê? Porque uma pessoa, irmãos, que ela vai à lotérica pagar as contas, ela vai para um supermercado que tem milhares de pessoas lá dentro. Ela sai para o trabalho que precisa trabalhar. Alguns até acabam pegando ônibus, parando para poder abastecer e aquela coisa. Enfim, ela vai a muitos lugares. Depois ela vai dizer que ela vai sentar num lugar. Por exemplo, aqui a gente faz 5 cultos hoje. Só vai ficar 3, 4 metros, irmão, da pessoa, só se você quiser ficar perto de alguém. Quer dizer, eu mesmo, se eu não quisesse ficar perto de alguém, eu sentaria aqui, ó, só aqui na frente, aqui, deve ter pelo menos aqui uns 15 lugares aqui vagos, ali mais, a pessoa senta. Agora o hipócrita, ele é assim, não, é melhor não ir, porque tem que evitar, porque sabe como é que é, tem que se cuidar. Ele é hipócrita, porque ele faz outras coisas. Quer dizer, isso aí é uma hipocrisia que o diabo tem colocado para as pessoas poderem ir perdendo a honra de Deus, e perdendo, sabe, o entendimento das coisas de Deus, porque é uma hipocrisia muito grande. Quer dizer, a pessoa está na igreja, ela passa o álcool gel na mão, ela vem de máscara, ela senta longe, é medida a temperatura. Eu fui no mercado esses dias aí, pelo amor de Deus, irmão, não sei nem quantas milhares de pessoas tinha lá dentro. Quer dizer, um em cima do outro, lá pegando as coisas e mexendo, e vai, e tudo mais. Então, irmãos, essa hipocrisia que a gente não pode. Essa hipocrisia a gente espera do ímpio, né? Você pode ver, juntou um monte de ímpio lá para poder decidir se a igreja ia poder fazer culto ou não. O que você esperava? Quer dizer, a pessoa que, né, a própria origem de quem colocou a maioria deles lá, já é a origem que odeia a igreja, né? Mas por que odeia a igreja? Porque nós defendemos a família, nós defendemos os bons costumes, nós somos contra a ideologia de gênero. Para nós, menino é menino, menina é menina, quer dizer, não tem esse negócio. Então eles já nos odiavam. Aí o pai que nos odiava gerou o fiote dele lá, que também nos odiava. Aí o filhote escolheu uns para fazer coisa lá. Imagine o que não pode acontecer. Quer dizer, aconteceu isso daí mesmo. Quer dizer, mas o que nós estamos fazendo? O homem de Deus, a mulher de Deus, ela segue a orientação da Bíblia. O homem de Deus segue a orientação da Bíblia, a mulher de Deus segue a orientação da Bíblia e não dá lugar ao diabo. Olha Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes 10. Você sabe que foi votado e nós ganhamos o direito, é um direito adquirido, de sermos serviço essencial. A igreja é um serviço essencial. Aí vem uma pessoa que se diz uma autoridade. Olha, os serviços essenciais, tudo pode voltar. A igreja que... Mas o que é isso, pessoal? O que é isso? Isso daí, na realidade, é uma tremenda perseguição. Mas eu repito, você ouvir isso do ímpio, pessoa até que gosta da coisa errada, é pá virada, tudo bem, mas você ouvir isso de um homem de Deus, que se diz de Deus, porque de Deus não é, né? Uma mulher que se diz de Deus, não, pessoal, a pessoa e outra, irmão, se fosse provado para nós, aqui nós temos pessoas que congregam conosco da área da saúde, estudiosos da área da saúde. Se eles tivessem provado para nós que ficar em casa resolvesse, nós seríamos os primeiros, irmão, falando, ninguém vai abrir a igreja, mas em hipótese alguma. Mas, irmãos, em qual lugar do mundo isso funcionou? Ah, pastor, aqui no Brasil não funciona porque o pessoal não respeita. E nos outros países, irmão, se a pessoa atravessasse a rua, era até presa, não podia sair de casa. Tem lugares da Europa que teve pessoas que morreram dentro de casa, só foram descobrir depois de um tempo, porque eles não saíam para nada. Aí, como é que ia ver? Eles não saíam para nada, porque não queriam contrair o vírus. Aí contraíram dentro de casa, não se sabe como,
e morreram. Quer dizer, ficou lá dentro, depois a hora que foi ver, estava morto. Quer dizer, então, irmão, se provasse para nós, né? Agora, ninguém sabe nada, ninguém fala nada com nada. Quer dizer, como é que pode, né? Um lugar, entra 4.000 pessoas, pode trabalhar. O outro que recebe lá 5, 6 pessoas, não pode. As igrejas, o pessoal, tudo aí, a gente faz 5 cultos para a pessoa poder ficar longe de todo mundo. Quer dizer, quer dizer que a gente não pode, né? Isso tudo, irmãos, não tem nada a ver com ciência. Isso tem a ver com hipocrisia e ódio da palavra de Deus. Agora, se essa turma toda tivesse a nosso favor, aí a gente tinha que se preocupar. Porque, olha, irmãos, é um mais mau caráter do que o outro. Se tivesse a nosso favor, só que eles estão esquecendo que vai ter eleição. E, na hora da eleição, nós é que vamos conversar. Quer dizer, nós é que vamos ver por que esses perseguidores da igreja vão continuar no poder. Em hipótese alguma. Quer dizer, olha o que diz aí, Eclesiastes 10, versículo 4. Diz aí, ó, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Olha aí. Levantando aqui por coincidência, né? Você vê que tinha governador também naquela época. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Quer dizer, por quê? Porque é o acordo, fez o acordo, meu irmão. Aí já era. Tem gente que se diz de Deus, está fazendo acordo. Mas eu acho que não sei o quê. Tem uns que diz que não devia ter culto porque é a favor da vida. E a hora que vai ver, está viajando o mundo todo. Quer dizer, né? Tem uns ficando em casa, a fazenda do cara, só para você poder andar dentro da fazenda dele, você anda 20, 30 quilômetros. Para ele ficar em casa, né? Até se ele quiser dar uma volta de helicóptero, ele dá também, né? Sobe e desce lá. Não, irmão, essa turma tem se levantado, é algo que tem que se levantar. Não deixe o teu lugar, irmão. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Quer dizer, a igreja está aberta, a igreja não fecha. A igreja não está... Eu fiquei tão feliz sexta-feira da Paixão, aquele domingo que só pôde fazer atendimento, a multidão que passou por aqui, claro que não tudo junto, que não pode fazer a aglomeração. Mas, irmão, foi espetacular. Foi espetacular. Quer dizer, como, por exemplo, domingo que vem, nós vamos fazer o domingo da comunhão. Mas vai poder fazer culto desse jeito? Irmão, nós vamos fazer o domingo da comunhão. Como é que vai ser isso? Vem e vê. Vem e vê. Se alguém quiser, alguma autoridade quiser vir ver, vem e vê como é que vai ser o domingo da comunhão. Quem sabe não se converte, né? Quem sabe acaba não aceitando Jesus também, quer dizer, vendo aí. E outro, irmãos, eu estava vendo o testemunho, tem um pastor, né? O Manuel. O Manuel falou comigo ontem. Aí nós conversamos no telefone, mas eu fiquei tão feliz, pessoal, que o testemunho do Manuel, o Manuel ele ficou praticamente 4 meses, né, internado, e ele foi lá e tudo desse tempo todo aí, ele estava falando, pastor, eu vou falar uma coisa, teve um momento que os rins não funcionavam mais, diz que pegou uma pneumonia lá, uma coisa séria, tinha uma bactéria no corpo dele que não saía, e ele falou, pastor, quantas vezes um médico falou para minha esposa, olha, agora ele está na mão de Deus. Eu falei, foi aí que você voltou, irmão, porque ele colocou você na mão do único que pode fazer isso aí, do único que pode. E ele falou, pastor, eu estou hoje falando contigo, e ele falou, Deus, irmãos, e você acha que é o quê? A nossa vida está na mão de Deus, irmão. Não sei que confusão que deu na mente de alguns, achando que tem uns que estão indo, outros não, porque Deus... Não, irmão, é Deus que decide isso. Ele sempre decidiu. Você vê, trouxe o Manuel de volta, ele está andando já, né? Está falando e tudo mais, né? E sabe, voltando às escárias que ficou nas costas, né? A ferida, né? Está se recuperando totalmente. Jesus trouxe ele de volta, pessoal. Pastor, mas eu conheço um que foi lá 15 minutos, foi embora. Mas por quê? Eu não sei, irmão, por quê. Toda pessoa que para perguntar por quê, eu já percebi, a fé dela vai indo embora, porque ela questiona Deus.
E Deus é Senhor. Se Ele é Senhor, eu não vou questioná-lo. Eu não vou. Quantas coisas aconteceram na minha vida que eu vi, eu não vou questionar Deus não, irmão. Eu vou continuar com a minha mão no arado, eu vou seguir em frente, eu vou estar orando, eu vou estar buscando a Deus em nome de Jesus. Quer dizer, por quê? Porque Ele diz aqui, ó, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Não, meu irmão, não deixe o teu lugar de homem de Deus, não. Eu vejo o homem de Deus perdendo a paz, usando armas que não são espirituais, até ofendendo alguém. Isso é uma armadilha, irmão. Você fica ofendendo, não ofenda ninguém, não. Continua buscando a Deus, continua orando e tudo mais. E outro, eu sempre digo, o diabo, ele é burro. E quem é usado por ele é mais burro que ele ainda. Você pode ver, não tem pessoa que você conheceu que estava no adultério? Achou que nunca ia, ele deixa a pessoa burra. Daqui a pouco alguém olha lá e fala, sabe onde eu vi o fulano? Sabe onde? E ele estava achando que estava tudo escondido. Quer dizer, o diabo deixa a pessoa burra, você pode ver. O cidadão está dando um golpe lá, e daqui a pouco descobre, ele que estava levando uma vida maravilhosa, daqui a pouco sai algemado. Quer dizer, o diabo, ele é burro e deixa a pessoa burra. Você pode ver, é tão burro que deixou essa brecha aí. Quer dizer, né? E nós estamos louvando a Deus e fazendo o culto para a glória do Senhor. Quer dizer, não adianta, todo mundo que segue ele fica igual a ele, irmão. Pode ter certeza. Por quê? Porque a pessoa deixou o lugar que não era para deixar, levantou contra o Espírito. Não deixa o seu lugar, irmão, não deixa. De jeito nenhum. Pastor, eu estou deixando um pouco, estou deixando. Quantas pessoas você conhece? Foram deixando, falaram, não, depois, quando passar tudo, acho que eles acharam que a pandemia ia durar 1 mês, 2 meses. A hora que passar tudo, eu vou para a igreja. A hora que passar tudo, eu vou para a igreja. Já faz mais de 1 ano, irmão, que a pessoa não vem. Ela não vem buscar Deus, não vem orar, não vem se revestir do Espírito Santo. Eu vou mostrar para você uma sentença que foi dada, muito séria, a um homem que você conhece bem na Bíblia, chamado Daniel. Abre lá em Daniel. Daniel capítulo 6. Só que a sentença que foi dada a ele, não era uma sentença qualquer não, irmão. Não era... Isso aqui, se a pessoa não está ligada com Deus, meu irmão, ela começa a chorar ali na hora, tremer, porque a coisa foi séria mesmo, ó. Eles criaram ali, né? No Daniel 6, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho. Essa turminha já se reunia desde aquele tempo, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmãos, não era uma pena qualquer não, uma sentença séria, vai para a cova dos leões, né? Pensou, se fosse hoje, às vezes até para vir na igreja, tem gente que fala, mas será que pode mesmo? Aí o vizinho lá, que já tomou 3, 4 copos de cerveja, não, eu escutei que está fechada a igreja, né? Não, meu pastor falou que está aberta, é mentira, a igreja está fechada. Ela prefere acreditar no ímpio do que no que o homem de Deus está falando para ela, no que a mulher de Deus está falando para ela. Quer dizer, tem gente que é assim, irmão, a pessoa, não, mas será que pode, será que não pode? Não, mas o pastor falou que como não publicaram ainda pode, mas será? Não, irmão, ninguém está aqui para mentir não, ninguém vai jogar fora a salvação não, os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Quer dizer, quando ele fala aqui que foi dada essa sentença, para ele, você vai ver a reação do Daniel, que ele seria lançado na cova dos leões. Quer dizer, aí o que aconteceu no versículo 10, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes num dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você vê, irmão, a naturalidade que o Daniel agiu.
Ele, como antes, ele já costumava fazer. Isso aí para ele era normal, buscar a Deus, né? Se para você era normal vir na igreja, por que deixar de vir? Não era normal para você? Tá certo, aquelas pessoas que era meio tragaz, né? 15 dias sim, 15 não, aí tudo bem, né? Tem gente que é assim, né? Isso aí para ela, né? Você não sabe nem quando você vai ver ela na igreja. Essa aí tudo bem. Agora, quem tem o costume, irmão? Não, como é que vai ser? Vai ser culto? Não vai ser culto? Ah, vai dar uma palavra assim? Vai pegar um povo e dar uma palavra? Amém. Para ela é comum. Por exemplo, quarta-feira, nós vamos fazer aqui. Daniel se colocava 3 vezes ao dia. São 3 horários de culto meu aqui na quarta, 8h30 da manhã, 2 da tarde, 7h30 da noite. Eu vou me colocar de joelhos essas três vezes durante o dia. Vou dar uma palavra aqui, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Quer dizer, e ele diz aqui, ó, como antes costumava fazer. Por que a pessoa que vinha na quarta da família parou de vir? Ela não costumava vir? Por que o que vinha no domingo parou de vir? Ele não costumava vir? Não é ameaça, pessoal. Só que não foi cova dos leões, não, viu? Porque se fosse cova do leão, então, hein? Meu Deus do céu, se você soubesse que era cova dos leões, né? Às vezes até, você pode ver, irmão, tem até parente, está lá comendo lá, está comendo a carne lá, né? O pão lá. Mas você não pode ir para a igreja, porque é perigoso. Fala, esse pão que você está comendo é perigoso, que eu fui na padaria buscar para você. Por que você não falou nada? Essa carne que você está comendo também, eu fui no açougue buscar para você. Por que você não falou nada que é perigoso também? É só vir na igreja que é perigoso, irmão? Isso é um demônio, irmão. Quem que já não percebeu que isso é um demônio? Isso é um demônio. Quer dizer, quando a pessoa começa a perceber, o Daniel sabia que isso era uma perseguição. O que ele continuou fazendo? O que ele sempre fazia. E foi buscar. E viram, deu uma confusão tremenda. Mas ele foi para a cova dos leões. Foi. Mas só que Deus o guardou. Deus o guardou. Por que Deus o guardou? Porque ele não foi medroso, né, irmão? Ele foi. Ele confiou. Ele confiou no Senhor. Quer dizer, a fé dele foi em Deus. Ele ficou firme. Se ele tivesse se amedrontado e ter orado escondido, né? Eu não sei não, pessoal, como é que ia ser a vida do Daniel, mas não, ele falou, não, foi lá, foi buscar, quer dizer, buscou ao Senhor, né? Quer dizer, eu vi o testemunho do Manuel, mais do que Deus fez ali, irmão, Deus trouxe de volta. Deus, não existe impossível para Deus não, irmão. Não existe impossível para Deus. Quer dizer, Deus operando ele, quer dizer, ninguém impede. Então nós temos que continuar a fazer o que nós sempre fizemos. O jeito que vai fazer é que vamos ver como é que nós vamos fazer. Ah, mas pode? O atendimento pode? O que é o atendimento? Nós é que vamos resolver como é que vai ser esse atendimento aí, de que maneira. O importante é não ter aglomeração, deixar de usar máscara, não pode, o álcool gel na mão. Agora, se a pessoa ela não tem aquele desejo mais de Deus, aí é porque está dando lugar ao diabo. Nós não começamos uma mensagem assim, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, não podemos. Irmãos, eu não posso esperar uma pessoa que não está nem aí com Deus, ouvir aconselhamento de uma pessoa que nem liga para Deus. Depender dela, ela não queria que a igreja fechasse só no tempo da pandemia, não. Ela não queria que a igreja existisse. Porque para ela não faz falta nenhuma a igreja, quer dizer, para ela, ela não tem o hábito de cultuar a Deus, para ela tanto faz. Quer dizer, então se eu vou ouvir essas pessoas, não, o Daniel foi lá e a hora que viram ele orar, entregaram ele foi para a cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões, pessoal. Depois jogou os inimigos ali dele, né? Quer dizer, os leões comeram tudo, quer dizer, não era leão vegetariano, não, porque essa pessoa pensa, acho que os leões eram vegetarianos, né? Era nada, irmão, a hora que jogou a família lá daqueles que se levantaram contra ele, os leões nem chegou no chão, já tinham comido tudo já. Quer dizer, então, Deus é que fechou a boca dos leões. Quem é que você acha que fecha a boca do leão? Quem é que para isso daí? Quer dizer, Deus, Ele que é o Senhor. Irmãos, eu deixei para fazer uma conclusão agora, até para abrir os olhos de muitas pessoas.
pessoa às vezes está até, não, porque precisa. Você vai ver, Atos capítulo 5. O livro de Atos, irmãos, é a continuação da igreja depois que Jesus foi para o Pai. Aí ele foi ao Pai, veio o Espírito Santo, aí a igreja continuou. Você quer criar coragem? Lê o livro de Atos, irmão. Lê o livro de Atos. Leia. E olha, irmãos, eu falei para você da Cova dos Leões, já tem países aonde, se as pessoas não se dobrarem ao Deus deles, eles já estão matando. Já estão matando. Tem aí países aí onde está crescendo muito a religião deles, e se a pessoa não declarar o Deus deles, o Deus verdadeiro, eles matam a pessoa. E aí? Como é que vai ficar? Quem está com medo de vir para a igreja, sentar aí, 3, 4 metros de distância, que não é o teu caso, nem o meu, porque nós estamos aqui. Mas essa pessoa vai morrer por Cristo? Ela vai morrer nada, ela vai falar assim, não, aqui, e outra, não adianta, a pessoa às vezes fala assim, mas como é que vai rastrear a gente? Né? Ô irmãos, isso aqui é a coisa mais fácil. Se você tem um celular, todo mundo sabe onde você está. Você pode ver, às vezes você faz uma pesquisa lá, queria ver um colchão, né? Aí você vai lá ver o preço do colchão. A semana toda você vai receber mensagem de colchão. Quando estão vendendo colchão, você fala, mas quem foi que contou para esses caras que eu estou querendo colchão, né? Agora, meu irmão, o negócio está tudo... E outro, já pensou? A pessoa vai lá falar, então, começou a perseguição, eu vou para o meio do mato, ninguém vai me achar, né? Aí um dia você está lá, eu vou curvar meu joelho aqui, vou orar. Aí o caseiro da outra casa vai ver lá, está de joelho? É cristão, já liga lá, fala, tem um crente aqui, ó, tem um crente, né? Aí o outro vai querer se esconder, fala, não, ninguém sabe que eu sou crente aqui. Você lembra na época do nazismo, como é que achavam os judeus? Eles olhavam para cá e falavam assim, você é judeu. Falo, não, não sou, é assim, como é que você chama? Ele dava um nome lá, né, que não tinha nada a ver com judeu, aí é puxando a raiz, não, é judeu, quer dizer, e assim vai acontecer com os cristãos. Já pensou, você está lá olhando, não é agora, não precisa se assustar, né? Calma, né? Isso aí é só o princípio. Aí chega lá, você vai pegar manga, aí você vê aquela mangueira linda, né? Você fala, nossa, que manga bonita, glória a Deus, né? Aí pronto. Outro, achei outro aqui, leva embora. Irmãos, a gente tem que preparar as gerações futuras, é para isso. Não é ficar fazendo festa, apagando luz, acendendo luz, não. Não, é dar a palavra mesmo, irmão. É se preparar para aquilo que virá, porque talvez eu não veja, talvez os seus filhos não vejam, os filhos dos seus filhos, uma hora alguém vai se deparar, você já percebeu, irmãos. Existe a Constituição, desde que eu me conheço por gente, até no curso que nós fizemos, nossa, irmãos, os professores chegavam até a quase dar um chilique, né, um piti. Gente, a Constituição, o artigo 5º é inviolável, as cláusulas pétreas, essas cláusulas jamais serão mexidas. Aí colocava na prova lá, se algum aluno lá falasse, essa cláusula pode mudar, meu Deus, o professor deixava ele famoso, falou que nunca isso aqui. E dentro desse artigo 5º, tem a liberdade de culto, que nunca alguém mexeu. Aí chegou lá alguém e mandou para 11 pessoas decidirem. Eles pegaram o artigo 5º, rasgaram, né, porque não existe mais. E falaram assim, agora quem vai decidir, tem 2 homens para resolver se vai ter culto ou não, é o governador e o prefeito. Quem que esperava que fosse viver para ver isso? E está acontecendo. Está acontecendo. Pega aí um governador, pega um prefeito, que odeia a igreja, fala, não vai abrir não. Vai bem. E não abre. E não vai. Quando que você esperava que isso fosse acontecer? Você acha que o que vem para frente é o quê? Quando que você esperava isso daí? E ainda tem a pessoa ainda que chega na eleição, ainda ajuda essa turma ainda aí. A turma mesmo sabendo que eles são contra a igreja. Não, mas é porque a minha ideologia desde criança, né? Então é um demônio que a pessoa tem desde criança, não é possível. Quer dizer, não é possível, não foi liberto ainda, tem que fazer 7 sexta-feira para poder libertar. Olha aí, Atos capítulo 5,
versículo 27. Olha o que diz aí. Ó. Eles pegaram os discípulos, levaram, e a coisa ficou séria. Ó. Atos 5, 27. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha o que eles falaram para os discípulos. Nós avisamos vocês que não é para vocês ensinar esse nome mais. Nós avisamos vocês. E agora vocês ficam com essa doutrina aí. Ele falou, ó, e vocês querem lançar o sangue desse homem aí, ficar falando do sangue. Era de Jesus, pessoal. Era de Jesus. Olha o jeito que eles trataram, né? Se você vê o depoimento de muitos aí que falaram a respeito de abrir igreja, está igualzinho isso aqui. Isso é uma doutrina, isso aí é uma coisa deles, isso aqui é não sei o quê. Falaram até que a gente que o que mais espalha o vírus é a igreja. Irmãos, é baile funk, é balada, é bar, é prostituição, um comício que não acabava mais. Precisa ser muito hipócrita, né, irmãos? Para poder fazer uma coisa dessa. Igreja. E quem frequenta a igreja fala, meu Deus, passo álcool na mão, fico com a máscara 3, 4 metros, para você ver o tipo de caráter de quem está dizendo isso. Mas isso aqui já existia, ó, e vocês ainda encheram Jerusalém dessa doutrina ainda. Aí o Pedro deu a resposta que vai servir para mim e para você. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe para quem Pedro falou isso? Para as maiores autoridades da época. Falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é o que nós vamos fazer, nós vamos obedecer a Deus. Ele está mandando pregar, nós vamos pregar. Ah, mas não pode fazer o culto. Não pode, pode ter o atendimento? Pode, então nós vamos cultuar através do atendimento. E pronto. É só não ter aglomeração, respeitar. Todo mundo vem de um a um, né? Não vai aquele aglomerar, nada disso. Quer dizer, acabou. Porque ele está dizendo, eu até lembro uma vez que um pastor estava dando uma mensagem, aí a mulher convenceu o marido a ir para a igreja. Aí o marido foi. Aí chegou lá, o pastor falou assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Irmãos, o cara nunca tinha ido para a igreja, a hora que ele escutou isso aí, parece que acendeu aquela lâmpada assim, puf, né? Oh, tá vendo, mulher, que ele falou agora? Sede submissa ao seu, eu sou seu marido, você tem que ser submissa a mim. Aí saíram da igreja, pararam num lugar, aí ele queria alugar umas fitas imorais, né, que na época era fita, para a mulher assistir com ele. Ela falou, não, eu não vou assistir isso aí. Eu não vou colocar meus olhos nessa imundície. Ele olhou e falou, você não escutou o que o pastor falou, não? Você tem que ser submissa a mim. E acabou. Ela falou, só que você esqueceu de uma coisa. Eu tenho que ser submissa a você no Senhor. Fora do Senhor, não. O homem não tem que ser... Ah, mas o corpo não pertence à mulher, a mulher não pertence... Não, não, no Senhor. Se é no Senhor, amém. Se é fora do Senhor, meu irmão, de jeito nenhum. Ah, nós estamos sujeitos às autoridades, estamos no Senhor. Como, por exemplo, lembra aquela lei que saiu? Que ia ter que casar homem com homem e mulher com mulher, né? Tem gente que até está fazendo. Eu falei, eu não vou fazer. Ah, mas se velar a lei, você vai ter que fazer. Eu não vou fazer. Não vou. Ah, mas se você não fizer, você vai preso. É um direito que eu tenho. Eu posso escolher ser preso. Mas eu não vou fazer. Ainda bem que tiraram essa loucura aí, que queriam obrigar o pastor a fazer. Aí o que ia acontecer? Às vezes não ia nem querer casar. O fulano que encontra o Beltrano, os dois entram de mão dada, falam, vamos prender esse pastor? Como? Só a gente falar que a gente quer casar. Né? Aí entra os dois, que mal se viram, né? De mão dada, fala assim, ó, pastor, tudo bem? A gente quer casar. Não, polícia! Né?
Ainda bem que não prosperou isso aí, porque eu não ia fazer. Ah, mas não é sujeito às autoridades? Sim, mas no Senhor, fora do Senhor, não. Por que você acha que os cristãos morrem no mundo todo aí? Senão não morria nenhum, irmão. Senão não ia morrer nenhum. Quer dizer, tem que negar o Deus da Bíblia e aceitar o Deus deles. Senão morre nesses países. A lei deles diz que é assim. Você sabia que tem país que se a pessoa ela aceita Jesus, ela é deserdada automaticamente. Ela perde a herança do pai automaticamente. E o pai faz de tudo para que ele seja morto, para que essa pessoa seja morta, só porque ela aceitou Jesus. Você vê o que o Pedro falou para aquela turma, né, que também não devia ser uma turma fácil, devia ser uma turma de ímpios miseráveis, né? Ele disse aqui, estou falando deles, tá? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu irmão, não dá lugar ao diabo. Continua meditando na palavra, continua firme. Fala, Pai, eu vou levar minha vida com o Senhor, eu quero o Senhor. Ah, mas a filha, o filho, o apóstolo Pedro falou, né? Vai ter um momento que você vai para onde você quer, chega uma hora você vai para onde te levam. Enquanto você, em nome de Jesus, que seja assim a tua vida toda, você vai sempre para onde você quer, que a sua escolha seja Jesus. Que a sua escolha seja estar na casa de Deus. Não vai atrás de conversa de ninguém, não dê lugar ao diabo. Amém? E nós vamos fazer essa oração. Vamos nos colocar em pé, vamos ficar firme na rocha, em nome de Jesus.